Em seu mundo, ela enfrentou um fim trágico ao perder a sua vida em um incêndio. Agora, encontra-se em um universo totalmente diferente daquele que o conhecia. Seus pais faleceram em um acidente e agora ela é tratada como empregada na casa de seu tio. E para piorar a situação, está prestes a ser vendida em casamento para um lorde, temido e conhecido por todos como um verdadeiro monstro. Olá, querido leitor! Eu sou a Fox e hoje eu serei a sua guia nessa nova jornada que está prestes a começar. Então vamos juntos porque a obra de hoje é Meu Marido Esconde a Sua Beleza. Nossa história começa em um pequeno quarto escuro, onde ele é consumido pelo fogo. Vemos uma garota no chão tentando chegar até a porta e gritando por socorro. Uma garota de cabelos vermelhos acorda assustada e tremendo. Este é o pesadelo frequente de Letícia, pois este foi o seu fim trágico na vida passada. Ela ainda lembra do cheiro de fumaça e de sua pele sendo consumida pelas chamas. Letícia, que agora tem 12 anos e ficou órfã assim que chegou a esse mundo, pois seus pais sofreram um acidente na Terra dos Demônios ao norte. Durante a manhã, vemos Letícia com seu uniforme de empregada, chegando até a cozinha, onde as demais empregadas estão, porém não lhe dão atenção. Letícia se aproxima da mesa e pensa o quão delicioso deve estar aquela comida. A empregada manda que ela leve a refeição para o seu mestre, que no caso é o seu tio. Letícia agora vive na casa de seu tio como empregada da família, caminhando pela mansão e pensando em sua vida trágica que é agora, pois vive em um pequeno quarto sem poder se alimentar direito. Enquanto anda, Letícia olha para alguns quadros e se lembra que naquele mundo em que vive, pessoas que se lembram de sua vida passada são rotuladas como bruxas, sendo colocadas em estacas e queimadas até a morte, que é algo que Letícia não quer enfrentar novamente. Letícia escuta seu tio tendo uma calorosa conversa com sua família sobre o título da mina que pertence a ela. Seu tio quer tomar posse da propriedade, já que ele é o tutor de Letícia. Ele se acha no direito de ter a mina, dizendo que, com isso, eles serão podres de rico. Porém, a sua obsessão pelos documentos da mina ocasionaram um acidente na Terra dos Demônios há 10 anos, onde ele foi salvo pela família Halstead. E para que sua vida fosse salva, ele fez um acordo para mandar uma de suas filhas em troca de sua vida. As meninas que estão na sala gritam dizendo que não vão de maneira nenhuma para aquele local. E que o Lorde daquelas terras do norte nasceu com uma aparência horrível. E que aquela família, Halstead, é tão assustadora que tem 3 velhas bruxas que sacrificam as moças para os demônios e guardam seus pertences no alto da torre. A tia de Letícia diz para ele desistir da ideia de tentar mandar as meninas para aquele castelo. Ele diz que não pode quebrar uma promessa. Ela tenta tirar o documento de suas mãos, fazendo com que esse documento caia aos pés de Letícia, que o olha. Ela então pede para que Letícia queime o papel e o seu tio peça para que ela o devolva, pois mesmo que queime o papel, uma promessa de sangue não pode ser quebrada e que caso o templo descubra, eles serão presos e perderão toda a sua fortuna. Letícia apanha o papel olhando para seu tio. Ele está totalmente estressado nesse momento, batendo na mesa. Ele olha para Letícia fixamente por 1 minuto e fala: "Você, Letícia, você tem o mesmo sangue que eu, não é mesmo?" As primas de Letícia rapidamente concordam. "É verdade, ela se dará muito bem lá, papai, afinal ela é uma bruxa." Tia de Letícia, com a nova informação, pergunta do que elas estão falando. As garotas falam que Letícia fica murmurando frases estranhas e sem conceito durante a noite, enquanto dorme. A tia de Letícia aproveita a ocasião, se aproximando dela. "Minha querida, nós estávamos falando agora mesmo de como nós queríamos adotar você." "Nossa, que falciane." Letícia pergunta se estão falando realmente sério em mandá-la. Ela pergunta se ela sabe o que acontece com bruxas. Letícia pergunta se eles deixariam que isso acontecesse. Afinal, ela fazia parte da família. A tia de Letícia diz que se preocupa muito com ela e que por isso mesmo pretendem adotá-la para que ela possa ir para o castelo de Halstead. Assim, ela ficará longe do templo, deixando a garota totalmente sem escolha. Meu Deus, que bando de naja. No dia seguinte, Letícia está em uma carruagem, indo para as terras do norte, e falando para si mesma que aquela era a melhor saída. Afinal, não deveria ter somente monstros ali.
quando a carruagem para rapidamente. Letícia se pergunta o que houve e por que pararam. 2 cocheiros que a levavam informam que a partir daquele momento que pisaram nas terras do norte, surgiu uma tempestade de areia. Rapidamente eles observam que não é outra carruagem que está vindo, mas sim diabretes, como são conhecidos pequenos demônios. Eles rapidamente dão meia volta, abandonando a garota lá e indo embora. Letícia tenta correr, mas cai, e rapidamente os diabretes se aproximam dela. Uma humana! Oh, uma garota! É uma menina humana! Letícia se levanta e começa a correr, com medo daqueles demônios. Ela corre para trás de uma rocha e tenta se esconder, ao que eles começam a caçá-la. Enquanto eles procuram Letícia, ela percebe que eles carregam como enfeite em suas carruagens algo que ela já conhece do seu mundo anterior. Sim, aquilo era um spray de gás. Letícia se pergunta se é realmente o que ela está pensando. E rapidamente ela bola um plano, já que os cavalinhos são de fogo, juntando dá uma boa coisa. Letícia então rapidamente corre, pegando um dos sprays. Eles olham para ela assustados sem entender o que ela estava fazendo. Ela então arremessa a lata de spray, quicando na cabeça de um cavalo e o outro segurando com a boca. Eles começam a rir dizendo que a garota errou. Você errou, você errou. Nós ganhamos. Porém, o que ele não percebe é que seus dentes perfuraram a lata, fazendo uma grande explosão e levando alguns dos diabretes de arrasta para cima. Muito bem, Letícia, muito bem. Gostei assim, garota. Enquanto os outros que estão meio que destruídos se levantam reclamando. Ai, isso dói, garota! Isso dói! Eu vou te pegar, você não vai escapar! E eles começam a perseguir Letícia. Porém, alguns tentam correr atrás dela, mas percebem uma figura chegando por cima da montanha. Letícia não entende o que está acontecendo e quando ela olha, ela vê uma sombra preta. Um dos diabretes ainda tentando pegar Letícia, mas ele leva uma faquinha no meio da cabeça, levando ele de F. Muito bem. Letícia, assustada, fica a observar e nota que outras pessoas estão chegando por ali e estão derrotando aqueles demônios. E se perguntam, enquanto isso, se naquela região existe algum mago. Elas olham e percebem Letícia. Uma criança? Será que ela está perdida? Outra pessoa se aproxima, dizendo que encontrou uma carruagem totalmente destruída, mas que havia encontrado um símbolo da Casa Grey. Elas olham para Letícia rapidamente e perguntam se ela é a filha dos Greys. Letícia, com um pouco hesitante, mas confirma. Alguém se aproxima por trás de Letícia, em seu manto preto, uma máscara de monstro com chifres, dizendo: então os Greys realmente cumpriram com o combinado. Letícia, que está no chão, olha para cima, notando o emblema em sua armadura, um dragão com 2 pares de asa. Aquele era o emblema da casa de Halstead, e pensa imediatamente se aquele é o seu marido, o Lorde Monstro. Em outra cena, já no castelo de Halstead, vemos Letícia caminhando distraída, pensando no que tudo que ela viu é verdade, e que mesmo que tenham a salvado, ela ainda os teme. Quando alguém toca o seu ombro chamando, Letícia se abaixa rapidamente assustada, enquanto as outras idosas se aproximam e explica que ainda não se apresentaram. Uma senhora idosa de monóculo se apresenta como Alexa, a mordoma do castelo. Seguindo seu exemplo, as outras 2 se apresentam como Bastian, a babá, e Cassaro, a cozinheira, formando uma pose digna de super-herói. Bastian, então, pede que Letícia a siga. Letícia a acompanha pelo castelo, vendo uma porta trancada com cadeado, e se pergunta se aquele é o quarto onde guarda os pertences de todas as garotas. Letícia então resolve perguntar que quarto é aquele. Vastia olha para trás, coringando, né, gente? Dizendo que logo mais ela vai saber. Gente, isso dá um medo danado. Deitada em seu quarto, Letícia se pergunta o que será dela agora. Então resolve se levantar e tentar fugir daquele lugar. Chegando até a porta e percebendo que ela não está trancada, ela olha para fora e observa o quão escuro é. E quão grande também. Ela começa a andar pelos corredores e avista 2 pessoas caminhando. Ela então resolve se esconder. E sem perceber, logo atrás dela está o Lorde Monstro, que a pergunta para onde ela está indo.
Sem saber responder, Letícia começa a gaguejar. Então ele manda que ela a siga, levando Letícia para um cômodo onde parece ser um escritório ou uma biblioteca. Ele se aproxima de uma estante de livros e abre uma passagem secreta, mandando Letícia entrar e ir até o final, onde ela lá poderá encontrar os estábulos e ela poderá pegar um de seus cavalos e pedir ajuda para o cocheiro. Ele com certeza a levará até os limites do sul e a deixará em segurança. Letícia olha sem entender para o Lorde e pergunta se ele quer que ela vá embora. Ele diz que já que ela está tentando escapar, é melhor ela ir o quanto antes. Quanto mais rápido ela for, mais rápido ele pode voltar para sua leitura. Despertando o interesse de Letícia, que a faz olhar para suas mãos, vendo que o Lorde está segurando um livro sobre coelhos. Olha que fofinho! Porém, Letícia se recusa a ir embora. Ela explica que mesmo que ela saia dali, ela não tem nenhum tostão e não tem também para onde ir. Também quem é que vai querer voltar para casa das Naja, né, gente? Então Letícia implora para o Lorde que ele a tome como sua esposa e deixe ficar. Mas o Lorde recusa rapidamente. Letícia, que ainda está mais assustada ao cogitar que pode ser devorada ou ser dada como sacrifício para os demônios, ela começa a chorar, desesperada, implorando por sua vida ao Lorde: por favor, não me mata, por favor, não me mata, Lorde, por favor. E ele rapidamente diz que não, para, eu não posso me casar ainda, eu também sou de menor. Oi? Tem quase 2 metros de altura, a pessoinha. Ou será que é a nossa pratinha que é muito baixa? Não sei, né? De qualquer forma, o Lorde acompanha Letícia até outro cômodo. Lá nós vemos que Letícia está em frente à lareira, sentada, tomando algo quente. Enquanto ele explica que naquele momento eles não podem se casar, pois ele também é de menor. Letícia pergunta se eles vão realmente usá-la como sacrifício. Ele explica que não, que naquele castelo eles não comem ninguém e não dão ninguém como sacrifício. Letícia então pergunta às 3 vovós velhas. Ele diz que, embora elas pareçam emburradas, são gente boa e são muito especiais para ele. Letícia então pergunta a sua idade e ele responde dizendo que tem 15 anos, dando uma diferença de 3 anos um do outro. Letícia pergunta se a história do quarto é verdadeira. Então ele leva ela até lá e mostra que, na verdade, aquele quarto foi preparado para ela. Apesar de não ser um quarto tão nobre, ele foi preparado com tudo o que há de melhor no castelo. E que, na verdade, as 3 são suas avós. Ele explica para a Letícia que tudo o que ela escutou são histórias. Porém, todas as histórias sobre ele são verdadeiras. E que nem ele, nem o castelo merece uma pessoa como ela. Então Letícia revela para ele que ela não é uma filha legítima do Conde Grey, mas que ele se recusa a enviar suas filhas legítimas. Olhando para baixo, ela pergunta se ele irá mandá-la de volta. Ele diz que normalmente seria o que faria, pois este era o objetivo desde o início. Mas agora ele mudou de ideia, pois seu tio não merece ter o direito de cuidar dela. Ele permitirá que ela fique no castelo quanto quiser. Em seguida, ele a leva ao escritório, assinando um documento e entregando a ela, para garantir sua segurança daquele dia em diante. Ninguém poderá te tocar, Letícia. Enquanto você estiver no castelo, você pode ter isso com você, e todos cuidarão de você. Que cavalheiro tão fofo! Ele então acompanha Letícia até seu quarto e pergunta se ela gostaria que ele deixasse a luz acesa ou apagada. Ela pede que ele deixe a luz acesa, por gentileza. Ele então se vira para sair quando ela diz: "Boa noite, Erden", fazendo com que ele se vire rapidamente. Ela pergunta se isso o deixa triste. Ele diz que não, mas que apenas fazia muito tempo que ele não era chamado assim, pois apenas os seus pais o chamavam assim. Ele sai deixando Letícia sozinha no quarto e ela se questiona, dizendo que ele realmente é uma boa pessoa e como ele deve ser por baixo daquela máscara. Enquanto isso, em outro cômodo, Erden olha seu reflexo e murmura o quanto ele é horrível. Rapaz, até agora eu não vi nada demais nele, não. Será que os padrões dele é muito alto, hein? No dia seguinte, Letícia caminha pelo jardim, feliz por ter tido uma boa noite de sono, e observa uma macieira se aproximando. Ela tenta pegar uma das maçãs, mas percebe que não consegue, mesmo que ela tente pular. Rapidamente, alguém pega uma maçã. Ela olha e é Erden, que começa a cortá-la com destreza, em formato de coelhinhos, e entregando para ela, mandando que ela coma.
ela pega e ele diz que logo mais o café da manhã estará pronto. Quando Letícia vai agradecer, ele já não está mais ali. Letícia fica impressionada com toda aquela comida na mesa. Olha para Cassara e pergunta se foi ela quem fez tudo aquilo. Em resposta, ela pergunta quem mais poderia ter feito. Letícia volta sua atenção para Vastian, perguntando se quando terminasse de comer poderia ir ver o mestre. Vastian responde que logo ela será senhora daquele castelo e que ela não precisa pedir permissão para isso. Porém, seria difícil vê-lo hoje, pois ele saiu para derrotar alguns monstros que estavam por perto, pois este é seu dever e responsabilidade como mestre de Halstead, deixando Letícia preocupada. Rapidamente, Vastian assegura que ele logo voltará e que ela não precisa se preocupar. Letícia diz que gostaria de fazer alguma coisa para ajudar também. Alexia menciona que sua futura mestra será uma Carahan, e este é um antigo dialeto do norte, que é dado a um verdadeiro governante, explicando que o castelo deve ser protegido, tanto fora quanto dentro, e que quando um está ausente, cabe ao outro proteger a todos de dentro. Alexa sugere que ela faça os nós de bênção, de acordo com uma antiga tradição. Quando os cavaleiros saem para uma batalha com esses nós em suas espadas, feito por pessoas que realmente se importam com eles, poderão voltar em segurança para o castelo, pois os fios o guiará de volta para casa. Após o café da manhã, Letícia se dirige até a cozinha, onde está Roméria, a chefe das empregadas, e as demais, e pergunta se ela poderia ensiná-la a fazer os nós de bênção. Elas respondem que será um prazer, e chamam ela para se sentar junto com elas. Elas acham a Letícia muito fofa, também quem não acha, né, gente? Letícia pensa como todos ali são bons com ela e a tratam muito bem e com muita educação. E se pergunta se toda aquela felicidade poderá durar para sempre. Quando de repente, ouve um sino tocando. Este é o sinal de que o castelo está sob ataque. Todos entram em pânico, especialmente Cassaro, pois o Lorde está ausente. Letícia corre para saber o que estava acontecendo e descobre que estão sendo atacados por formigas gigantes e que até o momento todos pensavam que as formigas tinham sido levadas junto com a tempestade de areia. Porém, as formigas já chegam com força total por baixo da terra. As formigas começam a construir uma torre nos muros do castelo para invadir. Cassaro ordena que peguem qualquer coisa que seja útil e classifique de acordo com a sua categoria. Pegando uma das caixas, Letícia observa que ali também tem gás butano e se pergunta por que aquilo está ali. Mas Letícia teme que, se caso ela fale sobre o gás, eles possam iniciar um interrogatório e descobrir que ela se lembra de sua vida passada e que comecem a chamá-la de bruxa. No entanto, ela lembra que deve proteger o castelo e todas aquelas pessoas que estão ali. Então Letícia pede para que todos parem e prestem atenção. Ela explica seu plano, dizendo para usarem as latas de gás, informando que aquilo causará uma grande explosão e irá enterrar as formigas, que estão cavando e derrubando a torre. Alexia pergunta como ela sabe disso. Letícia diz que não há tempo para explicar, e o único problema agora é que precisam de arqueiros, mas todos foram com o Lorde. Então Romina aparece. Não se preocupe, minha senhora. Letícia se vira e percebe que elas não são apenas empregadas, mas que também são guerreiras treinadas. Eu gosto é assim. Não sei vocês, mas eu amo mulheres determinadas. Alexia então envia para a torre junto com Letícia. Cassara autoriza o restante a retirarem as flechas com pólvoras para ajudar a espalhar o fogo. Todos se preparam contra-atacar ao comando de Alexia e de Letícia. Letícia os direciona a atacar. Romina com seu foco inabalável, causando uma grande explosão, fazendo com que a torre de formigas caia, enquanto todos continuam atacando para evitar qualquer chance das formigas dominarem. Romina mira na rainha, levando ela às cinzas e soltando um item mágico misterioso, os levando à vitória. Todos começam a comemorar. Alexia se aproxima de Letícia, que pensa que agora ela será questionada. Mas, para sua surpresa, Alexia a coloca nos braços, a colocando como destaque da celebração. Alexia diz que nunca esquecerão isso e que todos retribuirão com suas vidas. Enquanto isso, o Lorde chega, vendo que todos ali, que tudo aquele caos, e pergunta com aflição se tudo está bem e o que houve. Elas o informam que conseguiram derrotar as formigas graças a Letícia e sem nenhuma baixa. Letícia caminha alegremente até Erden. Ao ver que ele se afasta dela, ela para e pensa que ele a vê como um monstro.
Mas ele a surpreende, ficando de joelhos em sua frente, mostrando toda a sua gratidão em proteger o seu povo, fazendo com que Letícia ficasse corada, e disse que simplesmente não queria que ninguém se machucasse. Em outra cena, vemos o Lorde conversando com Cassaro, enquanto ela descasca algumas batatas. Será que ela é uma bruxa? Cassaro olha para o mestre e pergunta: Mestre, você acha mesmo que aquela doce menina que estava chorando aos prantos quando nós a encontramos, que ela realmente seja uma bruxa? Ele balança a cabeça e afirma que não. Cassaro então continua: se ela for uma bruxa, ela é uma bruxa do bem, pois ela salvou a todos nós. No entanto, mestre, eu lhe aconselho a ir descansar, pois amanhã é o grande dia de seu noivado. No dia seguinte, estão preparando Letícia para o seu noivado e todos ao redor estão organizando tudo. Uma das empregadas diz para Letícia que ela não precisa ficar nervosa, pois é apenas um noivado pequeno e que o casamento só irá acontecer após eles completarem a maioridade. Letícia, em seus pensamentos, pensa que aquilo ali não tem nada de pequeno. Letícia então sai caminhando pelo salão e nota um bolo lindo e lembra que está com fome. Letícia se inclina para pegar alguma coisa para comer, mas Cassaro a impede, dizendo que ainda não está na hora para o consumo, e entrega uma maçã para Letícia. Quando ela vai comer a maçã, nota que Erden chegou e que está vestido de maneira similar a ela, e continua com a sua máscara de Lorde dos Monstros. Ele estende a mão para Letícia, dizendo que tudo aquilo logo acabará, então pede que ela aguente sua presença só por mais um pouco. Letícia dá sua mão para ele e pensa como ele pode ser tão bom, mas tão duro consigo mesmo. Eles caminham até o centro do altar, onde o sacerdote começa a cerimônia. Enquanto o coral canta, é jogado sobre eles sal. E este sal é o mais puro do mundo deles, e só pode ser encontrado no norte, e faz parte dessa tradição. Erden fala que com este noivado, agora ela faz parte da família de Halstead, dando boas-vindas oficialmente a Letícia, enquanto se dirige a uma porta, e que se abre logo atrás dele, com um brilho estranho saindo de lá. Ok, agora ele vai mostrar o covil do Batman, né? Estendendo a mão para Letícia, ele diz que esta é a etapa final da cerimônia, a deixando assustada enquanto pensa que ela poderá morrer de fome. Ou será que ele vai dá-la como sacrifício? E fica pensando que não, que ela realmente pode ser a opção do cardápio. Ela, ao ver Erden segurando uma faca, grita, perguntando se ela será oferecida realmente como sacrifício. Afinal, qual é o sentido desse noivado se você vai sumir com a tua noiva tão cedo? Meu Deus, que garotinha. Erden tenta se aproximar, mas logo recebe um gancho de esquerda de Letícia. Mesmo com a máscara, dá pra ver que ele se machucou. Ele, com sua voz um pouquinho mais alta, pra tentar controlar a Letícia, diz que faz parte do juramento. Letícia olha pra ele sem entender. Juramento? Aí ele, olha, mostrando um documento para Letícia. Ele então explica a Letícia que precisam colocar a gota de seu sangue no contrato e depois queimá-lo no altar para que seja finalizado a promessa e que ela seja cumprida. Então ele faz um pequeno corte no dedo de Letícia e coloca no contrato. Logo após, é a vez de Erden. Ele retira sua luva. Letícia, ai meu Deus do céu, será que ele tem pelo? Ai meu Deus do céu, será que é um casco de cavalo? Ou será que ele tem escamas? Mas quando ela olha pra mão dele é linda, normal, humana, sem nada, bonita. Não tem pelo, não tem escama. É bonita a mão do garoto. E aí? Ela nota a mão dele tão linda e nem queria que ele a danificasse, dando um grito pra ele não cortar a mão dele. Ele pergunta se está tudo bem. Ela olha e diz, tá tudo bem, né? Aquela coisa bem desconfiada. Então Erden queima o papel. Em seguida, Erden lhe mostra uma chave e lhe guia até o tesouro de sua família. Ao caminhar, ela nota que parece um santuário. Em seguida, ela vê uma estátua dos pais de Erden, mas seus pensamentos são interrompidos quando ele a chama e mostra um livro antigo dentro de uma gaiola com correntes. Ela pergunta o que é. Ele a responde dizendo que este é um livro dos segredos, escrito por um grande sábio, que derrotou os demônios e os fez de escravo, há muito tempo atrás. Ele diz para Letícia que até tentou invocar os demônios, após a morte de seus pais, mas que causou muitos problemas. Então, nunca mais ele tentou. Erden diz para Letícia que tem tudo escrito nesse livro, mas que ele não consegue ler, pois está em uma língua que ele não entende. Então ele pede para Letícia examinar o livro, pois acredita que ela conseguirá ler com o seu nível de conhecimento.
A Leti olha desacreditada para ele. Será que ele pensa que eu sou uma sábia ou algo do tipo? A Letícia então resolve olhar para o livro. E para sua surpresa, está escrito em coreano. Letícia lê o livro inconscientemente em voz alta, deixando Erden animado e pedindo para que ela leia mais. Letícia pensa que o grande sábio não foi reencarnado, mas que ele poderia ter usado algum tipo de portal. Ela explica para o Erden que o sábio originou-se em um lugar onde as pessoas conhecidas como capitalistas modernas são muito mais malignos que os demônios, e então usou sua experiência vivida entre eles para derrotar os demônios, e que ele trouxe itens de seu mundo, o que faz Erden questionar o que ela quis dizer com fazia parte de seu mundo. Letícia se vê sem escolhas e revela a sua real identidade para Erden. Erden, olha, eu não sou uma sábia, mas é que a língua que está aqui escrita neste livro é uma língua do meu mundo. Erden pergunta se ela contou aquilo para mais alguém, e ela responde que não. Então esse será o nosso segredo, e como membro da minha família, você está sob a minha proteção. Então ele mostra para Letícia o artefato que conquistou ao derrotar as formigas, explicando que cada artefato tem sua habilidade. Aquele era a lágrima de Tro. Ela tem o poder do esquecimento, e cada castelo tem o seu artefato. Letícia olha para ele e pergunta se os Halsters têm um artefato. Erden diz que sim, e que o artefato é ele, e que na verdade os seus ancestrais conseguiram incorporar o artefato a seu coração para que pudessem lutar contra os monstros, mas a desvantagem é que seus descendentes parecem horríveis. E por outro lado, ele tem o conhecimento natural de todos os artefatos. Então, quando os meus pais se foram, decidi derrotar todos os demônios, por isso quero seguir e conseguir a cópia do livro. E com seu talento, talvez eu possa realizar esse sonho. E assim eu poderei te dar uma vida muito melhor e mais feliz, Letícia. É um cavalheiro. Ele continua dizendo: você merece muito mais do que um marido monstruoso como eu. Depois que eu crescer e tornar este mundo melhor, prometo pra você que irei me divorciar. Rapaz, menina, nesse caso hoje ele já tá pensando em divórcio. Letícia, eu irei atrás da cópia do livro dos segredos e provavelmente passarei muito tempo sem te ver. Letícia abaixa a cabeça, ficando triste. Mas rapidamente ela segura sua mão e pede que ele traga o livro para ela. Assim ela poderá ajudá-lo. Eles voltam para o salão e percebem que acabaram passando muito tempo lá embaixo, enquanto todos estavam se divertindo e comendo. Quando Leti está indo finalmente comer, Vashtian a segura e manda eles irem para a cama, pois já está na hora de criança dormir, os deixando totalmente sem escolha. Coitada da Leti, gente. Passou o tempo todinho querendo comer a bichinha. No dia seguinte, Letícia toma seu café da manhã alegremente, mas uma voz chama sua atenção para a varanda. Ela olha e vê que é Erden e as 3 vovós. Ele as surpreende dizendo que irá partir essa tarde, mas elas temem que essa jornada pode levar muito tempo e que talvez não consigam defender a todos do monstro. Erden então mostra a lágrima de Trop, que tem um poder de desfaz, explicando que o artefato tem o poder de apagar o castelo da memória de todos, fora da propriedade, garantindo que ninguém será capaz de achá-los ou de lembrar que ele existe, e promete às suas avós que terá êxito em sua busca, para que possam viver em paz e sem luta contra os demônios, o que as fazem chorar e notar sua maturidade. Ele percebe que Letícia está na porta, mas ela corre, enquanto as empregadas dizem para ele que ele está encrencado. Ele fica preocupado, mas Vashtian assegura que cuidará muito bem de Letícia e que ele não precisa se preocupar. Enquanto isso, Letícia corre para seu quarto, sentindo que algo está faltando em seu coração. É como se seu coração estivesse se partindo. Apesar de sua juventude, ele carrega tudo sobre seus ombros e é duro consigo mesmo, ela pensa. Chegando no seu quarto, rapidamente Letícia pega o nó de bênção que estava em sua cama. Em outra cena, Erden está se despedindo de suas avós, enquanto elas o tranquiliza, dizendo que ele pode voltar a qualquer momento, mesmo que este momento seja no dia seguinte, pois sua segurança é mais importante. Ele afirma que ficará bem. Então avista Letícia e se desculpa por sua partida repentina e inesperada, e pede que ela fique segura e que proteja o castelo em sua ausência. Mas caso ela queira ir embora, não haverá problemas algum.
pois ela é livre para fazer o que quiser. Ela o interrompe e diz que irá esperar por ele, e entrega para ele um nó de bênção. Todos se despedem do grupo que está partindo, enquanto Alexa Cassaro se prepara para colocar o item no lugar do coração do castelo. Letícia deseja gritar o nome de Erden mais uma vez, mas ele já está muito longe. Mesmo assim, ela resolve chamar por seu nome. Afinal, não sabe quando irão se encontrar novamente. Ao ouvir seu nome, ele olha para trás, no momento exato que o castelo some de suas vistas. Os soldados se perguntam se serão capazes de encontrar o castelo de volta, mas Erden afirma que não se preocupem, pois ele se lembra. Em outra cena, vemos uma carruagem se aproximar da propriedade do Duque Beliarte. Os demônios responsáveis pela guarda do portão param e perguntam sobre o nome e o propósito de sua visita. Cassara parece furiosa, mandando que ele abra os portões, pois está muito frio, e que é óbvio que estão ali pelo mercado noturno. No entanto, eles precisam inspecionar tudo antes de entrarem. Ele se aproxima, o demônio registra. Então são 3 pessoas que estão entrando na propriedade e perguntam de onde elas são, quando uma moça se vira para eles e lhe diz que são do castelo de House. Aqui vemos que a pequena Letícia não é mais uma criança, mas sim uma linda jovem, e que já se passaram 7 anos. Meu Deus, como ela ficou linda! Após liberar a entrada, os demônios não se lembram do nome do castelo, afinal o artefato ainda está ativo. Enquanto caminha, Letícia pensa em Erden, e se ele está bem, ou se mesmo será que ele está vivo, e que todos estão preocupados, pois o poder da lágrima de Trox está enfraquecendo. Um vendedor atira de seus pensamentos enquanto ela observa e vê uma barra de chocolate, a pegando para ver mais de perto. Quando ela vai colocar de volta, o vendedor diz que Ei, pegou, comprou. Espero que essa moda não pegue. Letícia, então, lhe dá uma andenha pelo chocolate. Abrindo o chocolate, ela diz que não estragou e fica muito feliz com isso. Alguns dizem que esses itens vêm através de um portal e outros falam que é de um armazém. O problema é, ninguém sabe ao certo de sua localização. Algo chama a sua atenção e quando ela olha para trás e vê que tem um golem gritando por ninguém saber de Halstead nos últimos 7 anos, deixando Letícia surpreendida, mas Cassaro rapidamente a acalma. Os demônios que estão juntos do golem lembram que há 7 anos atrás uma jovem foi dada para a família e que esta seria o grande demônio, enquanto o outro diz que ela destruiu um bando inteiro de demônios do mal. O golem, ainda irritado, pergunta se eles realmente acreditam nisso. E que seja ela grande demônio ou um demônio inferior, tanto faz. Deve haver um imenso poder de artefato, pois todos no território, ninguém se lembra dos Halstead, e nem aonde o castelo está. Um outro demônio pergunta o que ele realmente tem contra essa família, e por que ele está tão bravo. Então ele tira o capuz e revela seu rosto, mostrando que é Kurak, o guerreiro mais forte dos golems de pedra, deixando todos surpresos após ser derrotado por Erden. Ele e seus companheiros foram para as terras externas para treinar. Também, levou uma surra, foi embora. Todos começam a rir ao lembrar que ele foi derrotado, o deixando ainda mais irritado. Então ele diz que com a ajuda da Centúria, que está vindo de Valossa, eles iriam atacar o castelo dos Halstead e retribuir toda a dor que ele o causou. Na carruagem, Letícia está preocupada que o artefato não tenha funcionado no Kurak. Cassaro então diz que por ele estar muito longe, antes de colocarem o artefato, e quando ele voltou, o artefato já está enfraquecido, isso pode ter gerado um efeito nele. Então Cassaro sugere atacar primeiro Kurak, na tumba das aranhas, mas Letícia rejeita por ser um espaço pequeno e com grande perigo. Porém, Letícia também sabe que se sentar e esperar é inseguro e começa a pensar nas possibilidades, pois graças aos livros dos segredos e todos os outros da biblioteca do castelo, ela pôde estudar bastante sobre a sociedade dos demônios. Chegando no castelo, Letícia reúne as 3 avós e explica seu plano. Mas Bastian tem medo que seu plano de derrotar os golems, antes mesmo deles se juntarem ao Kurak, seja muito perigoso, pois eles são 100. Letícia diz que se não fizerem nada e deixarem que se juntem ao Kurak, será mais perigoso. Letícia reza para que os golems sejam realmente estúpidos,
assim como ela leu nos livros, e garante que irá cumprir seu dever de proteger o castelo. Letícia se levanta e vai para o seu quarto. Ao ficar sozinha em seu quarto, ela treme sem acreditar que foi capaz de elaborar um plano tão imprudente. Porém, ela precisa fazer de tudo para proteger todos, mesmo que para isso ela vá de F antes mesmo de completar seus 19 anos, de novo. O grande dia chegou, e eles estão em uma floresta, onde acreditam que as centúrias estejam um pouco mais à frente. Letícia se depara com um deles, confirmando sua ideia. Deixando Letícia assustada ao se verem cercados por golems, ela se concentra e coloca seu plano em ação. Antes que possam se tornar ameaças, Letícia levanta a mão com uma voz imponente. Parem! Nesse momento, os 5 guardas e as 3 avós caem no chão, como se estivessem mortos. Os golems perguntam quem é ela. Com um olhar indiferente e feroz, ela se apresenta. Eu sou o grande demônio das chamas. E assumi o controle de todos, incluindo do Lord Halstead. Como meras bestas, como ousam ser insolentes perante o grande demônio? Então ela levanta sua mão novamente, fazendo com que Cassaro se levante, e finge estar sob sua influência, fazendo os golems acreditar que ela realmente é o grande demônio. Após ver que eles realmente são idiotas, ela mostra para eles 100 denhas, pois os golems são obcecados por dinheiro. Transformando isso numa vantagem, ela diz que dará para eles toda a sua fortuna, caso eles consigam derrotar seus soldados, o que eles aceitam rapidamente e começam a comemorar. Letícia se vira para os soldados, pedindo desculpas por colocá-los nessa situação. O jogo começa e após alguns desvios dos soldados, eles começam a cair no chão, mas ainda falta um. Porém, os golems começam a discutir entre si sobre o dinheiro e que será pouco se eles precisarem dividir. Então eles começam a briga entre si, até que resta apenas um golem de pé. Ele então se vira para Letícia pedindo dinheiro, mas Letícia, incrivelmente linda, com seu arco e flecha, o atinge na cabeça, fazendo ele ir de F. Ao finalizar a missão, Letícia cai no chão chorando e dizendo o quão assustada ela estava, fazendo com que as 3 avós viessem e lhe abraçassem enquanto os soldados recolhem as pedras de vida do coração de cada golem. Enquanto os outros guardas atrás traz um pássaro mensageiro que acabara de achar. Letícia informa que assim que chegarem no castelo, deve mandar todos se prepararem para a batalha que irão enfrentar, pois só resta agora 2 dias para o artefato parar de funcionar. Já no castelo, todos se preparam enquanto Vasha encontra Letícia e lembra o quão ela era pequena e desnutrida quando chegou ali. Entrega uma armadura e pede para que Letícia use. Letícia a agradece por todo o carinho e preocupação. Vasha, com lágrimas em seus olhos, diz que ela é especial e como ela é querida e como ela queria que aquela garotinha ficasse assim para sempre. Vasha, por que você está falando isso tão de repente? Milady, você é muito desejada e nós desejamos te proteger. Portanto, prometa-me, Milady. Caso se encontre em perigo, por favor, fuja. Você quer que eu abandone o nosso castelo? Não se preocupe com o castelo, Milady. Nós construiremos outro. Não temos notícia do Lorde e não podemos perder você. Por favor. Letícia concorda, então. Tudo bem, Vasha. Eu prometo. Logo depois, o poder do artefato desaparece, fazendo com que todos fiquem a postos. Vasha agora do lado de fora com aquela menina, que agora luta uma batalha contra o Curax. O castelo reaparece, fazendo com que Curax ordene às centúrias que apareçam, o deixando confuso quando ninguém aparece. Letícia aparece, aproveitando a ocasião para assustá-lo, mostrando as 100 pedras de vida dos golems. Eles acreditam que a Letícia é o grande demônio, que fez um pacto com o Lorde de Halstead. Porém, Curax sabe que aqueles que fazem um contrato devem trabalhar juntos, e ao vê-la sozinha, ele percebe que o Lorde não está. Então ele ordena que as tropas sigam em frente, forçando um ataque, enquanto os empregadas desencadeiam flechas enquanto os guardas usam catapultas.
e Bastia maneja sua espada com habilidade, mas é surpreendida por trás quando um golem a pega em suas mãos, a apertando, até que ela solta um grito de dor, mas Cassaro chega rapidamente, atingindo a cabeça do golem com suas espadas duplas, fazendo-o a soltar. Elas percebem que Alexa está totalmente empolgada. Bastian diz que está preocupada com Alexa, já que ela tem pressão alta. Todos estão lutando para defender seu lar, mas já estão cansados. Até mesmo Letícia, que já está com seus dedos feridos e por falta de forças. Então Vastia manda que todos recuem, mas aqueles golems não param de atacar. Então Letícia resolve evacuar, começando pelas crianças e idosos. Vastia manda que ela também saia, mas ela pede que priorizem o povo e que ela vai logo depois, continuando no alto da torre com seu arco, até que percebe que não lhe resta mais flechas. Letícia, com suas mãos trêmulas, é levada ao desespero, enquanto escuta os golems baterem contra as paredes do castelo. Letícia levanta a cabeça, olhando para a lua, e pede desculpas ao Erden, por não conseguir defender o seu lar, quando de repente ela escuta um bater de asas, e vê o símbolo de Halstead, um dragão com 2 pares de asas, está sobrevoando, fazendo Letícia olhar para o horizonte, em busca de Erden. Até que enfim, meu filho, depois de 7 anos resolveu aparecer, graças a Deus. Letícia grita por seu nome, fazendo com que ele olhe em sua direção. Enquanto isso, todos do castelo estão olhando, confirmando a volta de seu Lorde, lhe dando confiança para permanecer na batalha. Rapidamente, Erden ordena às tropas que ataquem imediatamente, seguindo em frente. Meu querido Lorde destrói a cabeça de um dos golems e em seguida ele avança na direção de Kurak. Porém, sua espada não destrói Kurak, mas fica presa em seu abdômen. Erden cai no chão e se levanta olhando para Letícia, vendo quão linda ela ficou. Mas Kurak está logo atrás dele, pronto para atacá-lo, quando Letícia grita para ele ficar em alerta. Erden se vira rapidamente. Letícia rapidamente desce pegando um cavalo e indo até eles, chegando no Kurak já chutando. Ele se vira para Letícia, vê ela no chão e a pega pelos pés, mas Erden atravessa uma lança nele, tirando sua atenção de Letícia, que rapidamente pega a espada que estava presa em seu abdômen e cortando sua cabeça, enquanto libera um grito feroz. Todos que estão em volta percebem que Letícia derrotou Kurak, ficando todos em pânico com aquela situação, pois veem seu líder destruído. Valeu, garota! Todos começam a bater em retirada. Letícia, agora totalmente dominada pela emoção de seus sentimentos, ela solta a espada e corre na direção de Erden, o abraçando com força enquanto lágrimas rolam de seu rosto. Erden a envolve em seus braços. Ai, que encontro bonitinho. No dia seguinte, Letícia acorda atordoada, tentando se lembrar de como adormeceu, e se lembra que chorou nos braços de Erden até adormecer. Ela olha para suas mãos e vê que seus dedos estão com bandagens e se pergunta quem fez isso. Ao olhar para o lado, ela vê Erden sentado no chão adormecido com a tesoura e bandagens, deixando claro para Letícia que foi ele quem cuidou dela. Ela se estica para tentar se aproximar, mas rapidamente ele pega em seu braço jogando no chão, ficando por cima dela. Eles se encontram agora em uma posição, ficando um pouco constrangidos. Ele se afasta pedindo desculpas e explica que enquanto esteve fora não pôde relaxar nem enquanto dormia e acabou gerando um hábito que pode demorar um pouco para que ele perca. Enquanto ele está de costas, Letícia o observa em seu traje preto e colado, que seu corpo agora é maior e com músculo. Ele se vira pedindo desculpas novamente para Letícia, por isso e por ontem, fazendo com que Letícia se lembre do abraço e voltando a ficar constrangida. Ele então diz que não esperava que ela ainda estivesse ali, e ela se pergunta por quê, mas ele a parabeniza por sua vitória e diz que ela foi incrível, e busca o livro para lhe mostrar, pois este foi o objetivo de sua jornada, e lhe entrega, a deixando feliz enquanto diz que quer ajudá-lo, e logo pega em sua mão, enquanto ela olha e ele retira o véu de seu rosto, podendo assim ver seus olhos perfeitamente.
quando são interrompidos por uma batida na porta de um dos soldados, avisando que o dragão está causando muita confusão. Eden pergunta se já o alimentaram. Ele responde que sim, que ele já comeu 4 cabras e 2 vacas, e esse foi apenas o café da manhã. Tadinho do dragão, gente, tá com fome. Letícia fica surpresa ao ver o dragão de perto. Ele a informa que encontraram na Terras Sombrias e que pensaram que seria fácil domar um bebê dragão, mas não sabem como fazer isso. O dragão faz Letícia se lembrar de um gato de rua que ela pegou uma vez, então ela pede para eles terem um pouco de calma e se podem tirar a gaiola, pois ele deve estar se sentindo encurralado, já que viveu sempre livre. Ao se aproximar do dragão, Letty tenta acalmá-lo, mas ele balança sua cauda, quase a derrubando. Mas ela não desiste. Olha para o redor, achando uma planta para gatos. Então ela pega e mostra, fazendo ele baixar a guarda, e começa a brincar com ela. Enquanto os guardas retiram a gaiola, Letícia se aproxima, deixando todos encantados. Ela informa a todos que os dragões são muito inteligentes e só se tornam hostis com quem quer machucá-los. Eden fica encantado ao ver ela do lado do dragão. Alexa se aproxima, informando que foi capturado o pássaro informante e que vinha de Veloça, entregando o bilhete para Eden, que assim que lê, amassa o papel em sua mão e anuncia que eles pretendem atacar seu castelo e supõe que seja dentro de 1 semana. Letícia então diz que lhe dará um presente, em troca do livro. Ela diz que dará o castelo de Veloça, surpreendendo a todos, e dá a ideia de fazer Eden voar pelos céus. Então ela começa a treinar o dragão, tentando chamar sua atenção para que consigam colocar uma sela em suas costas. Mas esse bichano não é fácil não, viu? Deixando a Letícia frustrada. Eden então se aproxima e diz que ela não pode estar pulando refeições para treinar o dragão. E nota que o grande problema é que o dragão está tão apegado a ela que sequer nota os outros ao redor e não dá atenção para mais ninguém. Eden então propõe que ela tente montar no dragão. Ela hesita, mas na primeira tentativa já consegue, com sucesso. Em seguida, Eden sobe também, mas causa uma reação no dragão de que ele não gostou muito. Então ele salta e diz que mesmo assim tem um problema, pois se ele só puder montar quando estiver com a Letícia, ele teria que levá-la para as batalhas, ao seu lado. Enquanto ela se prepara para descer, Eden vai ajudá-la, mas o dragãozinho não gostou muito e começa a mexer a sua cauda, desequilibrando ele. Letícia acredita que se permitir que ele a ajude dessa forma, eles irão cair novamente, da mesma forma que no quarto, causando um constrangimento. Então ela decide se soltar e empurrá-lo, fazendo com que cada um caia para um lado. Ela olha para Eden e percebe que aquela sua ação não foi a melhor de todas. Ela tenta falar com ele, mas ele sai rapidamente, dizendo que precisa terminar de fazer algumas coisas. Enquanto anda, Eden diz que é totalmente normal e que não precisa ficar magoado, pois ele já esperava que Letícia o afastasse. Afinal, quem gostaria de ter do lado um monstro? Letícia o alcança e segura sua mão, enquanto lágrimas escorrem de seu rosto. Ela diz que ele não é um monstro e que a maneira que ela agiu foi porque não queria constrangê-lo na frente de todos e que ele não a assusta nem um pouco, fazendo com que Eden olhe para ela. Toda a atmosfera ao redor deles muda, deixando mais acolhedora. Ele se ajoelha na sua frente, pegando a sua mão com todo carinho e pede para que ela possa repetir o que ela acabou de dizer. Letícia percebe que suas palavras têm um grande impacto nele. Ela repete e diz que ela só não queria constrangê-lo, mas ele lembra a ela que eles são casados. Ela então percebe que desde então eles não são mais crianças e acaba de deixar as coisas sem querer mais embaraçosas ainda. Eden diz que Letícia é muito gentil, mas ele realmente precisa retornar e continuar seus afazeres, confessando para Letícia que ele está preparando os papéis do divórcio, deixando ela surpresa com o que acabou de ouvir. Ele continua dizendo: já que agora você é uma mulher forte e determinada e com alguma riqueza, poderá recomeçar sua vida, deixando ela triste em ouvir isso. Ela fala então que ele é sempre assim. Então ela se lembra que ela sempre tentava se aproximar dele,
mas ele sempre recuava. Letícia diz que concorda, mas com uma condição. E qual seria? Que a gente escreva os papéis somente depois de conquistar a Valôssa. E já que eu sou a segunda mestre do castelo, irei tomar minha própria decisão. Eu vou pra Valôssa com você. Boa, garoto. Na manhã seguinte, na tumba das aranhas, os goblins estão conversando sobre o que houve há alguns dias com Curax e a Centúria, que todos foram dizimados pelo grande demônio de Halstead. Porém, eles apreciam que tem vários apoios e que podem vencer. Outro questiona: e se eles forem aniquilados? Nesse momento, uma grande sombra surge sobre eles, chamando a atenção de todos, enquanto Letícia, que monta seu dragão deslumbrantemente com sua armadura preta e seus cabelos ao vento com uma expressão ameaçadora de rainha, e com Erden logo atrás dela, fazendo os goblins tremerem de medo, supondo que o Lorde de Halstead fez um acordo com o grande demônio. Limpando a garganta, eu irei tomar o castelo de Velossa. Então eu os convido, caso queiram lutar contra mim. Após essas palavras, Letícia sai dali com uma risada maligna, sobrevoando os céus. Logo depois, os guardas de Velossa avistam e avisam ao senhor que aquela é o grande demônio da chama vermelha, de Halstead. Parado sobre uma rocha em sua frente, Letícia se pronuncia: Ouça, Lorde de Velossa, seus soldados fugiram da tumba das aranhas, deixando o Lorde com uma expressão de desespero e raiva ao mesmo tempo. Leti, que já tinha seu plano todo traçado, pois seus soldados de Halstead já estavam no controle da tumba das aranhas, esperando por seu comando para iniciar a guerra contra Velossa. Você tem apenas uma escolha: morrer logo ou nos entregar o artefato e viver outro dia. Mas o Lorde fala que eles haviam matado seu filho e a Centúria, deixando Leti surpresa ao saber que Curax era o seu filho. Mas o Lorde de Velossa surpreende a todos ao ficar de joelhos e se render facilmente. Ele diz que irá entregar o artefato e que ele mesmo os acompanhará. Leti não acredita no quão fácil isso foi, mas decide acompanhar. Já na masmorra, ele puxa o artefato, mostrando uma pedra azul ao que parece um olho de gato. Então Erden manda que ele o entregue, e assim que ele toca, sabe que aquele artefato se chama o Olho de Valhanas. Antes que Erden possa fazer algo, o Lorde de Velossa diz imediatamente: eu irei quebrar todos os feitiços lançados em você, indo para cima dele, mas Erden consegue pegar sua espada e passar na cabeça de pedra, enquanto o artefato faz sua ação, fazendo com que a máscara de Erden se quebre. E finalmente Letícia vai ver o rosto. Olha aí, rapaz! Ele tenta esconder o seu rosto de Letícia, gritando para não olhar para ele, mas Letícia se aproxima, pois não liga pela sua aparência, mas está preocupada com seu ferimento. Ela segura o rosto de Erden, mas fica muito surpresa, ao ponto de cair no chão. Ele fica envergonhado. Mas, gente, isso aí é que é rosto feio, é? Se isso aí é rosto feio, eu não sei mais não. Não sei mais de nada, não. Letícia fica se sentindo enganada, pois sempre lhe disseram que ele era um monstro, e se questiona se ele é realmente seu marido. Erden diz que é ele, e que pode ser difícil para ela, mas é ele mesmo. Erden se desculpa por ela ver algo tão feio assim, e tenta esconder seu rosto, mas Leti pega em sua mão, não deixando ele fazer isso, e chegando mais perto dele. Ele pergunta se ela não está assustada ao ver seu rosto queimado, cheio de bolhas e feridas, e com a falta de cabelo. Leti não entende, mas afirma que ele não é de modo algum um monstro, tentando tranquilizá-lo. Mas Leti sente uma forte dor de cabeça, a levando a um desmaio, enquanto escuta alguém ordenando que ela não fale mais nada. Um ser divino aparece para Leti e lhe explica que é uma maldição antiga e que se ela revelar a Erden, ele irá de F. Letícia acorda ofegante, se lembrando do aviso, o que faz ela pensar na história de Halstead, mas deixa isso de lado, pois precisa convencer Erden de que ela não tem medo dele. Ela manda que ele olhe em seus olhos e pergunta se parece que ela está com medo. Eles se encaram por algum tempo. Erden fala que é bom que eles tenham Valhanas e podem ir direto para o castelo, deixando Leti feliz em saber que esse era o nome do dragão, já que Erden havia lhe dito que o nome do dragão seria o mesmo do artefato que eles conquistaram.
Logo em seguida, uma borboleta de vidro pousa em seu rosto, mas Letty nunca tinha ouvido falar de tal coisa. Então Erden a explica que elas absorvem poder de itens mágicos e podem ser usadas para criar novos itens mágicos. Ver algo assim o deixa feliz, pois elas estão extintas. Eles começam a seguir a borboleta e descobrem centenas de borboletas presas em gaiolas. Parece que estavam capturando elas para conseguir novos itens mágicos ou para impedir o nascimento de fadas. Eles começam a liberar todas, e Letty logo se vê rodeada de borboletas. Letty abre um grande sorriso e estica sua mão para Erden, dizendo para eles voltarem para casa, fazendo ele corar e pegar sua mão. Ai, gente, eu não sei pra vocês, mas esse é meu casalzinho 21. Já no castelo, Isaac, que é um artesão cego, está pegando a máscara da estátua do pai de Erden e entregando, pedindo para que ele use enquanto sua nova máscara não fica pronta. Erden diz para ele que Letícia viu seu rosto, deixando o homem surpreso e querendo saber sobre a reação dela. O que Erden diz que ela não achou feio, como um monstro, fazendo com que Isaac, o artesão, tenha ainda mais respeito por essa atitude e pergunta como ele se sente com isso. Erden diz que apesar disso, ele precisa se divorciar para o bem dela, mas que se sente um pouco relutante, pois gostaria de ver o rosto radiante dela por mais tempo. Em outra cena, Letícia está em seu quarto, lendo que demônios são fascinados por beleza. Ela rapidamente se lembra do rosto de Erden e fica com suas bochechas coradas e se perguntando se estaria tendo sentimentos românticos por ele. Ela tenta não pensar nisso, já que ele está escrevendo seu divórcio, mas olhando para o seu reflexo, se pergunta se eles podem continuar casados. Mas ela se irrita, achando que ela pode estar ficando louca. Alexa entra em seu quarto perguntando se tem algo de errado. Letícia a olha rapidamente, um pouco constrangida, e diz que tá tudo bem, só tava se exercitando. Esses exercícios, de vez em quando, acho que todo mundo passa por eles. Alexa, então, a entrega uma carta, dizendo que veio do castelo Eisen. Letícia abre e descobre que aquele é um convite para um baile, deixando as duas surpresas com tal convite. Então Letícia vai até o quarto de Erden, o surpreendendo e não dando chance para ele que possa colocar sua máscara. Letícia assume que está assustada com aquilo, fazendo Erden cobrir seu rosto com as mãos. Assustada, sei. Na realidade, Letícia acha sua beleza ofuscante. Então Letty o pede para que sempre que estejam a sós, que ele fique sem a máscara. Erden relutante, mas decide atender a seu pedido. Então Letícia conta para ele sobre o convite que receberam. Erden fala que o Eisen são caçadores de demônios e que não estão tendo muito sucesso recentemente, e que pode ser bom para eles, podendo obter informações úteis. Letícia pergunta se eles podem ir. Erden explica que talvez eles estejam se sentindo ameaçados pelo poderoso demônio Belaire. Por isso, podem estar atrás de aliados, o que Letícia fica preocupada. Isso não é perigoso? Afinal, os caçadores reunidos todos em um local só se tornariam todos um alvo fácil para demônios, não é mesmo, Erden? Com um sorriso, ele explica que o castelo Eisen possui um artefato muito poderoso e que anula poderes de todos os demônios e bestas do mal. Alguns dias depois, Erden e Letícia estão prontos para irem, mas antes, ela lembra a Alexa de fazer tudo o que tinha lhe pedido e partem do castelo pedindo que se cuidem. Já na carruagem, Erden diz que levará mais tempo para se acostumar com a nova máscara, deixando Letícia encantada com seu rosto. Mas ela pergunta como o grande demônio tem expandido seu poder. Bem, ouvi falar que ele abriu uma casa de apostas para que os demônios pudessem jogar neste lugar. Se chama Palácio de Cristal e acontecem festas todas as noites, deixando os demônios mais ativos na região. Então seria bom se nós fôssemos visitar, não é mesmo, Erden? Mas não seria perigoso, Letícia? Bem, creio que seja mais fácil para nós nos misturarmos com os demônios do que com os humanos. Até porque, quem iria imaginar que nós estaríamos num covil de demônios por vontade própria? Bem, eu consigo me misturar graças à minha máscara. Mas e você, Letícia? Como a gente vai fazer isso? Bem, eu não tinha pensado direito, mas acabei trazendo isso. Creio que vai funcionar.
Letícia então mostra uma máscara que trouxe para Erden. Letícia nota que está chovendo lá fora e estranhamente calmo, e comenta que é estranho o Duque estar realizando um baile em tempos tão difíceis, e por que os convidaram tão de repente. Pois já que os demônios estão se expandindo, criando até uma casa de apostas e sem machucar os humanos, fazendo Erden perceber que desde a inauguração do Palácio de Cristal, a caçada tem diminuído, fazendo com que o Duque fique bem inativo. Quando chegam no deserto, percebem outra carruagem se aproximando, sendo guiada por um demônio, que para e os pergunta se eles estão indo para o Palácio de Cristal, o que respondem que sim. Então o demônio fala que irá levá-los em segurança. Então eles sobem. No caminho, Letícia olha e avista um castelo e pergunta se é aquele. O que o demônio responde que aquele é o castelo de diamante do Duque e que eles devem ser de bem longe se não conhecem o palácio. Erden diz então que são do sul. O demônio para em frente a um lago com uma grande árvore morta no centro, dizendo que haviam chegado, deixando Letícia intrigada, pois não havia nada de elegante ali. Vendo sua confusão, o demônio pergunta se esta é a primeira vez deles ali e diz que eles só precisam ir até a árvore e verão o Palácio de Cristal. O demônio ri e diz que é normal ficar confuso na primeira vez e vai embora. Letícia coloca seu pé no lago e percebe que não afunda, então eles caminham até a árvore. Ao olhar para baixo, percebe que não tem reflexo. De repente ela cai, causando um grande medo, até que Erden a segura, pedindo para que ela abra os olhos. Percebendo que não está molhada e que está cercada por um belo céu estrelado, eles estão do lado inverso do lago. E olhando para o lado, percebe um grande palácio de cristal. Ao entrar, veio uma confusão, onde uma besta felina está gritando, dizendo que aquele objeto serve como taxa de entrada e que eles não podem ser banidos. Enquanto um porquinho, que também é uma besta, fala que aquele item é de menos valor que os outros, demonstrando uma barra de chocolate e uma garrafa transparente que não quebra. Tadã! Uma garrafa de plástico. Mas o que vocês trouxeram não serve para nada e é inútil. Letícia, que estava observando, pede que ele espere, pedindo para ver o item, e pergunta: se eu te mostrar como esse item funciona, você nos deixará entrar, certo? Então, ela pede que o casal de gatos fique parado e em seguida tira uma foto que deixa o casal irritado com o flash. Ai, ela tá nos atacando! O que Letícia olha mostrando a eles a foto e dizendo que não foi um ataque. Todos ficam surpresos, dizendo que afinal, o porquinho não tem um olho muito bom para julgar valor. O porquinho reverencia Letícia pedindo desculpas e informa que eles podem entrar. Ao entrar, ficam surpresos por não encontrar somente bestas lá dentro, mas humanos também. Logo após o porquinho aparecer chamando Letícia e estender um convite para a sala VIP, já que seu conhecimento sobre a civilização superior é impressionante. Eles aceitam e ao chegar no espaço VIP percebem uma aura ainda mais sombria. Erden a avisa que ali estão os demônios superiores. Então minha pratinha tá no local certo, né? Já que ela é o grande demônio de Halstead. Ao caminharem pelo local, escutam alguns demônios conversando e decidem se sentar próximo e descobriram que o Duque fez um acordo e que realmente o banquete é uma armadilha para eles. O demônio diz que quer dar uma lição nos Halstead, deixando Letícia surpresa ao ouvir aquilo. Erden se levanta rapidamente para sair daí e Letícia o segue pedindo que a espere. Ele, no entanto, fala que eles precisam voltar imediatamente, mas Let o impede, pedindo que a ouça, e fala que já cuidou de tudo e que ele não precisa se preocupar com nada. Ao sair, Letícia explica que na noite que conversaram sobre o castelo de Weizen, ela percebeu que os demais castelos ficam desprotegidos e vulneráveis, sem seus senhores, fazendo ela bolar um plano de proteção para quando eles estivessem fora. Em outra cena, Cassaro e Alexa estão avistando algo e confirmando as suspeitas de Let. Alexa fala que está bem na hora da janta. Meu Deus do céu, já tô até imaginando a janta. Os orcs que estavam se aproximando do castelo de Halstead são surpreendidos por um grande dragão. Voltando para o nosso casal 21, que agora está na carruagem em direção ao banquete. Erden fala que mais uma vez está em dívida com Letícia e agradece, pois sem ela eles estariam perdidos. Naquele momento, Erden fala que admirava muito o Duque, mas que ele tinha traído todos os humanos e colocado o castelo deles em grande perigo. Let
Leti, ele queria nos excluir, criando murmurinhos durante o banquete, com a nossa saída repentina, enquanto os demônios atacavam nosso castelo. Letícia então diz que eles precisam descobrir o real motivo para ele agir desta forma tão arriscada, e que ele realmente está planejando. Já no banquete, murmurinhos correm entre os convidados sobre o Lord Halstead estar na lista, quando então anunciam a chegada do Lord Erden Halstead e Letícia Grey Halstead, e todos se voltam para a porta. Que entrada! Todo mundo de queixo caído. Letícia avista um homem de verde. Aquele deve ser o Sr. Duke. O homem se aproxima dando boas-vindas e agradecendo por terem aceitado seu convite. E antes que Erden possa falar algo, ele rapidamente sai, deixando a conversa para outro momento. Erden diz que irá espioná-lo e Leti pede para que ele tenha cuidado. Ele diz para que ela também tenha. Ela não entende, mas logo começa a ouvir o que os convidados estão falando. Todos perguntam de sua máscara. Outros dizem que talvez ela seja horrível também. Então alguém esbarra em Letícia derramando champanhe enquanto tira sua máscara. E os burburinhos aumentam. Leti lembra que os humanos podem ser tão mal quanto os demônios. Uma senhora se aproxima de Letícia perguntando se ela está bem. E em seguida pegando em seu rosto. Você tem um rosto muito bonito e parece saudável, suficiente para ter filhos. Você não acha que é uma perda de tempo e uma perca de sua juventude estar com um Lorde Monstro? Conheço vários homens para quem posso te apresentar. Então pense nisso, minha querida. Letícia se levanta, pensando que já aguentou muito, olhando para aquela senhora e responde: Obrigada, mas isso não será necessário. Sou a segunda mestre de Halstead. Estou mais feliz entre os Halsteads. Que audácia sua oferecer um casamento arranjado para alguém que já está casada. E ainda exigir filhos. A senhora constrangida pede desculpas e diz que não foi isso que ela quis dizer. Não sou nenhum gado que você possa comprar ou vender. Eu não quero ouvir nunca mais uma sugestão tão ofensiva das pessoas como você, que gostam de estar espalhando rumores e fofocas sobre Halstead. Mas agora nós, Halstead, lideramos a luta contra os demônios do norte e ninguém pode tirar o nosso orgulho disso. Se querem saber alguma coisa sobre nós, podem vir e me perguntar, mas não me empurrem e nem tirem minha máscara. Toma, velhinha distraída. Os murmurinhos agora é que, apesar de sua beleza, ela é apenas uma mulher arrogante. Mas Erden aparece lhe chamando para dançar, o que Leti aceita com um grande sorriso. Enquanto dança, Erden agarra sua cintura e sussurra no ouvido de Letícia que o Duque desceu para o calabouço e que deveriam segui-lo. Então eles saem de fininho ao descer. Eles observam o Duque falando em um tom um pouco alterado. Do que você está falando? Você quer que eu capture a filha dos Greys? Deixando Leti e Erden surpresos ao ouvir aquilo. E se você quer saber mais sobre essa obra, me diz aqui nos comentários, Protinha Guerreira. E não se esquece de curtir e me seguir para os próximos capítulos. Te vejo depois. Tchau, tchau!